Amém, Senhor. A amada igreja pode se assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Hoje pela manhã nós vamos estudar o capítulo 4 da primeira carta de Pedro, dos versículos 7º ao 11º. Carta pastoral, carta de Pedro, capítulo 1, os versos de capítulo 4, os versos de 7 a 11. Antes de lermos a palavra, também é importante trazer algumas notícias acerca dos nossos irmãos oficiais. O presbítero Enéas já fez a cirurgia como previsto na quarta-feira, não é? E permaneceu na quinta e sexta na UTI como previsto, e no sábado, ontem, já foi ao quarto. Está se recuperando dentro da normalidade, com a graça de Deus. O nosso irmão Marcos, acometido de Covid, também já deixou a UTI, está no quarto, se recuperando. Se Deus quiser, pela graça de Deus, logo, logo estarão em casa e, quem sabe, rapidamente aqui conosco, não é? Louvamos a Deus por essas notícias tão boas que temos, nós que estamos acompanhando essas famílias queridas em oração e tantas outras, né, que nós estamos orando, rogando a Deus a bênção e a provisão nesses tempos. Primeira carta de Pedro, vamos ler então, capítulo 4, os versos de 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É um texto maravilhoso. É um texto extraordinário. Nós estamos estudando essa carta e essa carta fala sobre o sofrimento cristão. Esta carta é endereçada a uma igreja, a diversas igrejas da Ásia Menor que estão lidando com muitos processos de difamação, de calúnia, de perseguição. Muitas famílias saíram de vários lugares da Palestina e se encaminharam lá na Ásia Menor, quase divisa já entre a Ásia e a Europa, hoje a atual Turquia, refugiando-se naquela região. E Pedro, como bom pastor, esse apóstolo, escreve esta carta para animar, para fortalecer, fortificar a fé aos irmãos, às famílias daquela região. E esta carta fala sobre o sofrimento, não obviamente sobre apenas isto, porque no capítulo 1 ele fala sobre a obra maravilhosa que Deus realizou em Cristo Jesus pelo seu povo. No capítulo 2 ele fala da resposta que nós, como povo de Deus, devemos dar a essa graça maravilhosa que nos alcançou. E então no capítulo 3 até o final, sim, ele fala do sofrimento cristão. Ele fala que o sofrimento cristão deve ser enfrentado com profundo amor fraternal, contribuindo uns aos outros nesses tempos de escassez, de penúria, de lida, para que o amor cristão seja o suporte para lidar com as afrontas externas. E ele fala também de que devemos enfrentar as nossas dificuldades, o sofrimento, lidar com as perseguições, olhando para o exemplo de Cristo Jesus, aquele que venceu o pecado pelo sofrimento. E agora ele dá diversas orientações, e se eu fosse dar um título para a minha palavra nessa manhã, olhando para esse texto tão belo, eu diria que Pedro está dizendo para a igreja: o fim está próximo. O fim
está próximo. E ele vai dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Aqui está em evidência o caráter passageiro deste mundo, dessa realidade que nós conhecemos. É o fim da história humana, é o fim do mundo, é o fim da humanidade. A vinda de Cristo, o julgamento final, a ressurreição dos mortos, o fim do sofrimento dos cristãos e o castigo dos ímpios. É o tempo do novo céu e da nova terra. É o fim de todas as coisas que representa a história humana, como nós a conhecemos. Todo o Novo Testamento ensina esta verdade. Jesus ensinou isto na sua caminhada por 3 anos. Em suas cartas, o apóstolo Paulo também ensinou a igreja sobre o fim dos tempos. Os demais discípulos e apóstolos do Senhor também orientaram acerca do fim de todas as coisas. Os pais da igreja também comentaram e ensinaram e pregaram acerca do fim de todas as coisas. E nós, em pleno século 21, continuamos falando que Jesus em breve voltará, que é breve o fim de todas as coisas. Há um momento em que nós não sabemos exatamente quando, mas nós sabemos que Deus colocará um fim na história humana como nós a conhecemos, e então, em uma nova realidade, será ordenada pelo próprio Deus. Esta é uma realidade que a Bíblia toda, no Novo Testamento, historifica e relata. E este fim se aproxima, e Pedro quer que aqueles cristãos vivam a partir desta esperança escatológica. O biblista Schweizer vai dizer o seguinte: não é verdade que a expectativa pela proximidade do fim conduz a um descompromisso com a realidade presente. Ao contrário, de modo especialmente intensivo, monta guarda aquele que sabe que algo se aproxima. Toda a vida da comunidade está caracterizada por este esperar. O objetivo último da atividade cristã é a glorificação de Deus. Não que a glória lhe tenha que ser dada, ele já a possui, por isso o indicativo, mas na doxologia sua glória e seu domínio são reconhecidos e louvados. Ele faz esta parênese para falar desta perícope em que fala do fim de todas as coisas e que a igreja proclama desde o primeiro século, e nós continuamos a proclamar porque nós estamos no último capítulo da revelação da graça de Deus, não é? Nós temos na Bíblia a criação, nós temos o desenrolar do movimento de Deus na história, construindo um povo para si, para ser bênção para as nações. Nós temos a vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nós temos a descida do Espírito de Deus, que está relatado no Evangelho, não é? Nas cartas em Atos, e agora nós temos este último capítulo, em que nós estamos vivendo os últimos tempos, e esses últimos tempos nós devemos viver, e Pedro aqui, ele coloca 4 atitudes como resultado daqueles que têm consciência de que vivem os últimos tempos, e é sobre isso que eu queria falar rapidamente com você nesta manhã, e ele vai dizer, porque o fim está próximo, então voltem-se à oração, voltem-se para a oração. Veja a parte B do versículo 7, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ele está dizendo, busquem a Deus em meio ao sofrimento, e isto com critério e com sobriedade. A palavra aqui é sensatez. Sensatez é aquele que percebe a medida que está colocada
tanto para ele próprio quanto para o mundo, e observa essa medida. É sensato quem vê a medida no sentido da expectativa da proximidade do fim. Em vista da proximidade do Senhor, vê as coisas em seu devido lugar e não se afoga num mar de agitações entusiásticas. A atitude condizente com a esperança cristã é sempre a vigilância. Pedro, quando fala que eles devem viver em oração, e eles vivam com sobriedade e vigilância. Ou seja, a Bíblia nos ensina que, ao esperar o fim dos tempos, nós devemos esperá-lo com sobriedade, com vigilância. Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele dá algumas orientações muito práticas que eu gostaria de ler rapidamente a você. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 10. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreviverá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Martim Lutero, quando foi questionado ele foi perguntado sobre o que ele faria quando soubesse que o fim está chegando. Ele disse: eu plantaria uma árvore e continuaria escrevendo os meus livros. Ou seja, faria o que eu estou fazendo hoje. Não mudaria nada. Ou seja, Pedro está dando orientação a esta igreja, para que eles continuem vivendo a vida cristã de um modo justo, adequado, para que, de modo sóbrio e vigilante, sejam acolhidos no dia do Senhor aqueles que são para Ele, e com isto, contendo entusiasmos. Você sabe que durante toda a história da igreja, muitas pessoas marcaram o dia da volta de Jesus, não é verdade? Você já viram alguns movimentos aí estranhos de denominações marcando a volta de Jesus para dia tal, e aí tantas pessoas fizeram tantas loucuras, tantas coisas horrorosas, e claro, não aconteceu, e a frustração, e a decepção, e a tristeza, enfim, precisamos ter muito cuidado. A Bíblia não nos dá exatamente o dia e nem a hora, justamente para que nós permaneçamos em sobriedade e vigilância, cuidando do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esta é a orientação do apóstolo Pedro. E sobre o aspecto da esperança, tornar-se sóbrio para orar. E aí, meu irmão, eu quero dizer para você que desenvolver uma dinâmica existencial, em que a oração ocupe o nosso pensamento, em que a oração ocupe o nosso coração, é fundamental. Uma vida de oração é um tempo adequado quando nós ajustamos o nosso mundo interior, a nossa volição, as nossas demandas internas com os valores do alto.
É quando nós construímos uma relação, um relacionamento de intimidade, de pessoalidade, com a graça de Deus, porque nós, através da oração, nós nos comunicamos com o Todo-Poderoso, o Senhor que tem todos os tempos e as eras, o Senhor que tem os destinos da nossa vida em suas mãos, aquele que tem o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo diante de seus olhos, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece, e nós que nada sabemos, que nada conhecemos, nós nos integramos a essa glória maravilhosa, ajustando o nosso pensamento, sendo acolhido no coração as nossas emoções e os nossos sentimentos, a nossa alma experimenta essa glória maravilhosa da oração. Pedro está dizendo, em meio às tribulações, em meio ao sofrimento, em meio às perseguições, mantenham a vigilância, mantenham a sobriedade em oração, a bem das vossas orações. Orem, orem, orem pela família, orem pelos irmãos, orem pelos filhos, orem por conversão, orem por transformação, orem para que Deus haja na história da família, ore para que Deus atue hoje, agora, ore para que eles se convertam, ore, ore, coloque as demandas diante do trono da graça de Deus e mantenham a simplicidade de uma vida pautada pela graça de Deus. Pedro está dizendo, toquem a vida, irmãos, vivam esses tempos de sofrimento em profundo quebrantamento, em oração diante de Deus, mas sem estripuliça, e também cuidando do coração, cuidando da mente, sendo vigilante para que não seja tragado, tomado pelas circunstâncias da vida, para que as circunstâncias externas não roubem, não tirem a serenidade, a sossego, a quietude daqueles que têm, nos últimos tempos, a segurança da eternidade. Pedro está pastoreando o coração daquelas famílias, dizendo, as circunstâncias de opressão, as circunstâncias de sofrimento, as dores e as perseguições não podem roubar da vida cristã essa relação profunda de esperança e paz. E a oração nos encaminha nessa direção. Porque o fim está próximo. Em segundo lugar, orem, mas amem verdadeiramente. Veja o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está dizendo que o amor é a base de todas as coisas. O amor é que fundamenta a vida cristã. O amor é como fundamento das demais ações. Por exemplo, por que nós oramos pelas pessoas? Porque nós as amamos. Nós nos lembramos de orar por nós, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Nós oramos pelos irmãos da igreja, oramos pelos enfermos, oramos pelas pessoas, porque nós nos lembramos, porque nós as amamos. Se nós não amamos, nós nem sequer lembramos de orar. Não é verdade? Essa é a realidade. O que motiva-nos a orar pelas pessoas, a orarmos pela comunidade, a orarmos uns pelos outros, é o amor. É o amor que é derramado em nossos corações, é essa base que sustenta as nossas ações para com Deus e as nossas ações para conosco e com os outros. E ele está falando de amor intenso. Amor intenso, ele está dizendo de alguma coisa, o verbo aqui intenso, intensificar, é alguma coisa que pode ser esticado. Esticado. É como um cobertor que se coloca. Estica-se e se coloca. Este amor seja esticado a fim de cobrir, segundo ele, multidão de pecados. Veja o versículo 8, a parte B. O amor cobre multidão de pecados. Ele está falando de amor tolerante. Não no sentido, irmãos, de fazer vistas grossas ao pecado das pessoas. Não se trata disso. Não se trata, mas fala de um amor que é capaz de perdoar, que é capaz de compreender,
que é capaz de aceitar, de conviver, de reconciliar e ser reconciliado. É o amor que é capaz de pacificar e ser pacificado. Ele não expõe a pessoa, mas protege. Essa é a ideia que Pedro está chamando aquela comunidade que sofre a desenvolver esta base que fundamenta a vida cristã como um cobertor que se estica e vai até o pecador e o cobre para protegê-lo. Não apenas com a ideia de que vamos fazer de conta que não existe o pecado, não, mas é para proteger. E com isto nós não expomos os nossos irmãos, nós não ficamos acusando, apontando os prejuízos uns dos outros, mas o amor é esse cobertor que se estica sobre o outro para protegê-lo, para privá-lo, para dar a ele a condição de se recompor. Essa é a ideia. E também tratar com discrição e fazer com que este pecado não seja alastrado, disseminado na comunidade. Porque você sabe que quando um pecado ele é bem tratado, ele inibe o pecado alheio. E este é o cuidado pastoral de Pedro diante de uma igreja que está em ebulição, que está em grande prejuízo. Ele está falando nessa hora, o amor prevalece. O amor suplanta as limitações pessoais, individuais e coletivas, porque o amor aplaca, o amor protege, o amor acolhe, o amor perdoa, o amor suporta, o amor, como diz Paulo, não é? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, porque o amor é a base da graça de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, nessa manhã talvez você precisa exercer a prática desse amor com seu filho, com sua filha, com o seu cônjuge, talvez conosco aqui na igreja que temos falhado com você. É preciso aprender nas crises, nas lutas, nas dificuldades, abrir o coração, acolher o outro no coração, fazer com que esse amor, de fato, seja perceptível ao outro, na sua debilidade, na sua fragilidade, na sua inconsistência, porque é a partir daí que coisas novas emergem, que coisas novas surgem, e a gente evita um bocado de prejuízo. Esta é a orientação do apóstolo Pedro. Ele está chamando a atenção para que aquela igreja que está sofrendo, para que exerça esse amor, que se estica, que se lança até o pecador e o cobre, perdoa, tolera, se reconcilia, mantendo a comunidade coesa e unida em meio ao sofrimento. E em terceiro lugar, porque o fim está próximo, sejam hospitaleiros. Essa é a expressão do versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Ora, o contexto da carta é de grande perseguição. E naquele contexto de perseguição, muitas famílias saíam de suas cidades, de suas casas, e buscavam refúgio em outras instâncias, em outros lugares. E então os cristãos abriam suas casas para receberem essas famílias que estavam saindo em fuga, para protegerem. Então, a hospitalidade era quase uma unanimidade no meio cristão. Ele está falando aqui já para os cristãos da segunda geração, não é? Porque os da primeira geração avançaram, os da segunda geração sofreram a perseguição. Então muitas famílias, e era muito comum chegar sem avisar, repentinamente, bater na porta e pedir: vocês podem nos acolher? E aí, claro, com referências, e as pessoas então recebiam. E Pedro está dizendo da necessidade, do cuidado que se deve ter em acolher, não apenas as famílias, mas também os evangelistas, os missionários, todos eles recebiam, não é? Porque o exercício da hospitalidade muito contribuía para proteger, livrar, amparar e cuidar das famílias cristãs. O cristão é chamado também a exercer, não é? Esse cuidado com
o órfão, com a viúva, não é? Especialmente com aqueles que têm menores condições de sobrevida, de subsistência em tempos de escassez. A Bíblia toda fala do cuidado que nós devemos ter com o órfão, com a viúva, não é? Com os pobres. E nós temos hoje muitos recursos e muitas condições de formas tão distintas para cuidarmos do órfão, da viúva. A igreja evangélica, de modo geral, no Brasil, faz um trabalho muito bonito aqui, exercendo, criando instituições, acolhendo pessoas pobres, acolhendo idosos e crianças em vulnerabilidade. Sim, há um trabalho bacana sendo feito aqui na nossa cidade, especialmente. E em quarto lugar, e último lugar, sem murmuração, ele vai dizer, porque o fim está próximo, sejam bons dispenseiros da graça de Deus. E aqui ele fala de uma metáfora da igreja muito bonita. Pedro está chamando a atenção da igreja, olhando para essa mutualidade do serviço que deriva da graça de Deus derramada ao coração de cada um. Lá no capítulo 2, o apóstolo Pedro fala da igreja como uma construção em que Cristo é o fundamento e o povo de Deus são pedras vivas, e que Cristo coloca as pedras vivas neste edifício santo para a glória de Deus. Aqui ele está falando de uma igreja, de uma comunidade que é serviçal, que exerce serviço cristão, e nisto a graça de Deus se manifesta sobre todos, em todos, para que todos sejam atendidos. E o versículo 10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui é uma verdade: cada um dos cristãos recebeu um tipo de dom espiritual, não é? E nós sabemos disso. Uma habilidade, uma capacidade que Deus dá a uma pessoa para que ela possa servir a outra, para que possa ministrar às necessidades das outras pessoas. Todo cristão tem uma habilidade ou uma capacidade que pode e deve ser usada para servir aos outros. Veja a sequência: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E o verbo receber indica que é uma dádiva de Deus. O dom é uma dádiva de Deus. O dom não é nosso, não nos pertence, ele pertence a Deus. Deus nos dá para edificação da igreja, para atendimento à necessidade da igreja, para serviço para Deus, servindo o povo de Deus. Essa é a ideia do dom. É uma habilidade, é uma competência, é uma habilidade para o serviço, e todos os crentes recebeu. Então não cabe apenas receber, mas que habilita é o próprio Deus. E ele fala como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É a graça de Deus, é o favor dele em relação ao seu povo. Meu irmão, o que Pedro está dizendo aqui é de uma profundidade maravilhosa. Que Deus não apenas nos salva, Deus não apenas nos coloca na rota do reino dos céus, Deus não apenas coloca nosso nome no livro da vida, mas Deus cuida de nós no meio do povo de Deus. Nós temos esta responsabilidade de mutualidade, de cuidado mútuo. A igreja é esta ambiência onde o Espírito de Deus labora, batalha, habilitando a igreja, habilitando os cristãos, habilitando o povo de Deus para o cuidado do povo de Deus. É uma construção em mutirão. Eu não sei se vocês conhecem a ideia de mutirão. Eu penso em mutirão, aqueles mineiros lá da roça. Minha mãe é mineira, e ela sempre contava que lá em Minas eles faziam mutirão. O que é mutirão? Um vizinho precisava de um serviço muito rápido para fazer uma limpeza no terreno, para depois do plantio, ou ia plantar. Então os vizinhos todos se aproximavam, separavam um dia, 2 dias, uma semana, e se juntavam todos os vizinhos para ajudar aquele vizinho a executar aquele grande serviço, e todos então se punham ao serviço daquele vizinho. Isso é mutirão.
O que nós estamos entendendo aqui é que Pedro está dizendo, nessa teologia que perpassa todo o Novo Testamento, do cuidado que Deus tem habilitando cada um de nós para sermos úteis, serviçais, dedicados ao cuidado uns dos outros. Aqui na igreja a gente vê isso com muita frequência. Por exemplo, só para você ter uma ideia, nós temos uma irmã, a Rosi Biali. A Rosi Biali faz 1 ano e meio que ela não vem na igreja. Mas toda semana, você já reparou que essas flores são trocadas. Ela é responsável pela ornamentação do templo da igreja. Toda semana tem algo novo aqui na frente, porque é trabalho da Rosi fazer. Ela não aparece, ela nem vem na igreja, mas ela sabe, ela cumpre essa tarefa com muito zelo, com muito amor. É uma bênção. Nós temos agora aqui na equipe de louvor 2 adolescentes, acabaram de fazer a sua pública profissão de fé e já estão servindo ao Senhor, como também o querido Eric está nos ajudando na transmissão também, e logo vem para o louvor. Ou seja, esta multiplicidade de dons, de habilidades, de competências, de recursos que Deus dispensa para cada um de nós, encontra na igreja ambiência para servir a Deus, e isto com amor. A base do serviço é o amor. Se não houver o amor, se a base não for o amor dedicado, o amor entregue, o amor renunciatório, o amor para com Deus, para com a obra de Deus, o amor para com o povo de Deus, o serviço fica comprometido. E ele vai dizer disso de 2 formas. Veja que ele fala de 2 categorias, 2 formas de administrar os dons. A primeira, ele fala no versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aqui, a ideia da fala, quem fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ele está colocando debaixo desta expressão diversos dons, diversos dons. Por exemplo, os apóstolos, os evangelistas, o pastor, o mestre, os dons do ensino, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria e tantos outros. Tem muita gente cujo ministério que recebeu do Senhor é utilizado a fala. Eu, por exemplo, estou aqui me comunicando com vocês a partir desse dom que Deus nos capacita para ensinar, para falar, para transmitir a palavra. E isso se dá através da fala, como profeta, como mestre, como pastor, como quem exorta, como quem aconselha, para quem oferece discernimento, para quem instrui. E esta é a primeira categoria. Pedro dá uma recomendação a estes que usa a fala como dom. Ele diz, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se você vai exercer o dom da fala, não fale a partir de si. Fale a partir de Deus. Fale a partir da palavra de Deus. E este é um cuidado que o apóstolo Pedro tem. Olha, vamos nos servir uns aos outros, mas aqueles que vão exercer o dom da fala, fale a partir das Escrituras sagradas. Por quê, meu irmão? Porque a vontade de Deus está revelada nas Escrituras que Ele nos deixou. E isto é fundamental. Então, para que nós possamos abençoar a igreja, e ele orienta, fale, use o dom, mas fale segundo os oráculos de Deus. O que é um oráculo? Oráculo é uma espécie de representante. No primeiro século havia vários deuses, e cada deus tinha 1 ou 2 ou mais oráculos, e as pessoas iam até esta pessoa que representava um Deus e consultava esse Deus. O cristão não faz isso. O cristão, quando quer que Deus fale, ele vai para a palavra de Deus. Ele vai para a palavra de Deus. E quem vai falar da parte de Deus, fala a partir das Sagradas Escrituras. Não há outros oráculos além da palavra de Deus. Nós, como somos dotados de dons, tanto da fala quanto do serviço, nós falamos e exercemos a partir de Deus. É isso que Pedro está ensinando. Então, temos que tomar muito cuidado como vamos exercer o nosso dom. E o segundo dom é dons do serviço. E ele vai dizer, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E aqui há diversos dons. Eu não vou gastar muito tempo,
Quem sabe uma hora eu converso com a igreja especialmente sobre isto, mas eu quero dizer para você que Pedro, quando fala para a igreja sobre os últimos tempos, a chegada dos últimos tempos, ele exorta a igreja a permanecer em oração, a permanecer exercendo a base da relação cristã, que é o amor que provém de Deus e que é derramado em nossos corações. E ele fala da hospitalidade que devia ser presente na vida da igreja, e ele fala também do serviço cristão que abençoa a todos. Ou seja, ele fala, gente, diante dos últimos tempos, da chegada da volta de Cristo, vivam a vida simplesmente, vivam a vida a partir de Deus. E ele conclui, veja, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A glória é de Deus. E Pedro fala, quem é glorificado é Deus através de Jesus Cristo, porque nós servimos a Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Então tudo que nós fazemos deriva dessa relação, dessa pertença em Jesus. Em Jesus, Deus é glorificado através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã, queremos agradecer-te pela Tua palavra. Queremos agradecer-te, ó Deus, porque o Senhor nos chama a continuar a viver pelos princípios e valores das Tuas sagradas Escrituras. Dando-te graças, ó Deus, porque o Senhor nos habilitou, o Senhor nos chamou para vivermos, ó Deus, uma vida de intimidade com o Senhor através da oração. O Senhor nos dá, Senhor, condições de amarmos uns aos outros mutuamente, para lidarmos com as fraquezas uns dos outros, servindo-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Ó Deus, nós oramos também pelos irmãos que estão enfermos, dando-te graças, ó Deus, pela recuperação do presbítero Enéas, pela recuperação do nosso querido irmão diácono Marcos. Louvado e bendito seja o Senhor pelo encaminhamento na vida desses irmãos, pelo cuidado que tem tido para com as famílias. Bendito seja o teu nome. Oramos com gratidão, em nome de Jesus.